Que o barato sai caro, isso todo mundo sabe. Mas o meu objetivo com esse vídeo é evitar que você jogue o seu dinheiro no lixo contratando hospedagens ou até mesmo planos dessas hospedagens que você nem sequer vai utilizar todos os recursos. Eu quero que você saiba exatamente aquilo que você vai estar contratando e, além disso, exatamente aquilo que vai servir para a tua ideia e para o teu projeto. Sem desperdício, sem esse negócio de ficar contratando plano exageradamente altos e sem esse negócio de tentar economizar em algo que você vai sentir falta mais lá na frente. É muito importante frisar que eu não separei todas as hospedagens, até porque eu não acredito em todas elas. Eu separei aquelas que, na minha opinião, são as mais importantes e relevantes para a cena de criação de site, principalmente quando o site é criado com WordPress. Para que esse vídeo ficasse o mais imparcial possível, sem puxar sardinha para uma empresa ou outra, aqui na descrição vai estar o link de todas elas, sem exceção. Você pode contratar pelo link abaixo, caso goste de algumas que a gente vai apresentar aqui, ou pode contratar pelo Google ou outro vídeo do YouTube. Isso não tem problema, tá bom? O mais importante é que tu absorva esse conteúdo. Acho que eu já falei demais, bora para a tela do meu computador para a gente estar dando seguimento nisso aqui. Vamos lá, é o seguinte, esse documento aqui é onde vai nortear toda essa nossa análise que eu vou fazer. A gente vai destrinchar qual que é a melhor hospedagem do site do WordPress em 2025, baseando-se nessas hospedagens: Bluehost, HostGator, Hosting, SiteGround. Até aqui, nenhuma novidade. A cada parte preta dessa existe um ponto. E logo abaixo de tudo isso aqui, a gente vai descobrir qual que é a melhor hospedagem para iniciar um projeto dentro da cena digital. Beleza? Então vamos começar pelo começo. A primeira coisa que a gente vai estar analisando é quantidade de sites dentro de um mesmo plano. O que você precisa entender, e eu não sabia quando eu iniciei, é o seguinte: cada plano pode delimitar uma quantidade de sites específicas a serem criadas dentro dele. A ideia que eu tinha é que cada plano habilitava somente a criação de um único site, e não funciona assim. Tanto é que existem pessoas que trabalham revendendo sites dentro da sua própria hospedagem, ou seja, a pessoa contrata o serviço dele de criação de site, e com isso ele hospeda dentro da hospedagem dele, e a pessoa, ao invés de pagar para a hospedagem, paga para ele. Isso é super comum, tá? No mundo de criação de site. Só que existem alguns planos que são muito ruins nesse quesito e existem outros que são muito bons. E aqui, infelizmente, quanto mais caro, melhor. Eu queria que não fosse assim, mas o capitalismo tá aí. Então vamos lá. A gente vai entrar aqui dentro de todas as hospedagens. Vamos começar em ordem alfabética pela Bluehost. Na Bluehost, a gente tem 3 planos: o iniciante, negócios e fundamentos do comércio eletrônico. Dentro do plano iniciante, a gente tem a possibilidade de criar até 10 sites. Ou seja, para quem está começando, isso aqui é excelente, uma mão na roda, você não precisa mais do que isso. 10 sites dá e sobra para aquilo que você está construindo. No plano de negócios, a gente tem a possibilidade de criar 50 sites dentro do mesmo plano. E já no plano fundamentos do comércio, a gente tem a possibilidade de criar até 100 sites. E aqui, pessoal, na HostGator, a gente tem 4 planos. Só que o plano Start, ele não vale a pena ser analisado, assim como na Hosting não vale a pena analisar o plano Single. São planos extremamente limitados no quesito de recursos e não vale a pena o nosso esforço dentro desse plano e muito menos, ainda que você esteja começando, começar por um plano desse, tá bom? Então o plano Start, plano Single da Host, que a gente vai ver mais pra frente, estão excluídos dessa nossa análise, beleza? Então vamos para o plano P, que é o primeiro plano, exceto o plano Start, dentro da HostGator. Aqui dentro, olha só a discrepância que já começou a aparecer aqui. No plano P, a gente tem a possibilidade de criar somente um site. Já no plano M, a gente tem a possibilidade de criar mais de 60 sites, desde que o nosso quantitativo de sites não atinja o nosso armazenamento disponível. Ou seja, para você ter a possibilidade de criar mais de um site ou mais de 60 sites, como é o caso do plano M, você precisa ter um armazenamento disponível para tal. Mas a gente vai ver isso mais para frente lá em armazenamento. Aqui a gente vai ficar somente em quantos sites por plano. Assim como acontece aqui no plano Turbo, que a gente pode criar mais de 150 sites, desde que isso não atinja o nosso armazenamento. Na hospedagem Hosting, excluindo o plano Single, a gente tem a possibilidade de criar até 3 sites dentro do plano Premium, até 50 sites dentro do plano Business e até 100 sites dentro do plano Cloud Startup. Aqui na SiteGround, a gente tem a possibilidade, dentro do plano Start, de criar um site. Já que no plano Business, a gente tem a possibilidade de criar sites
ilimitados. Assim como acontece na HostGator, aqui na SiteGround, e eu vou traduzir aqui para que você também acompanhe aí, tá bom? Sites ilimitados. Então, dentro da SiteGround, a gente não tem um limite delimitado. O que vai limitar essa criação de site? O nosso armazenamento, assim como na hospedagem HostGator, tá bom? Então, isso aqui é a nossa primeira análise, ou seja, quantidade de sites dentro de um mesmo plano. Além do que a gente viu aqui sobre quantitativo de site, existe uma outra análise que precisa ser feita e que está diretamente ligado a esse quantitativo de site. Eu percebi que a HostGator fez uma jogada de mestre no seu marketing, isso é bem legal, a galera tá bem empenhada lá. Entretanto, eu vou te ensinar como tu vai desmentir essa galera ou ver a verdade que está oculta. O próximo item a ser analisado é o nosso querido armazenamento e sua tecnologia. Quando eu falo tecnologia, qual que é o armazenamento, o dispositivo que essa hospedagem está usando lá na sua estrutura física para alocar todo o nosso armazenamento? Na Bluehost, a gente está trabalhando com 10 GB de armazenamento. E essa siglazinha NVMe representa qual é a tecnologia desempenhada para a função de armazenamento. No caso da Bluehost, todos os planos vão estar trabalhando com a tecnologia NVMe. Essa, para quem não sabe, é a terceira e última geração de armazenamento, ou seja, a mais rápida possível. A Hosting vai chamar aqui de armazenamento mais rápido do mundo. A Bluehost não teve toda essa audácia, mas enfim, é a mesma tecnologia, tá? Então vamos lá, 10 GB no plano iniciante, 50 GB no plano de negócios e 100 GB aqui no Fundamentos do Negócio Eletrônico. Perceba o que aconteceu. O quantitativo de armazenamento acompanhou o quantitativo de criação de sites dentro de um mesmo plano. A ideia que se tem é que um site consome, em média, de 1 até 2 GB. Ou seja, para que ele atinja 2 GB, ele precisa ser um site extremamente grande. Poucas pessoas conseguem atingir esse limite. Dentro dos planos da Bluehost, a gente percebe que cada site, no máximo, deve comportar até 1 GB. Esse quantitativo de gigas que você está vendo precisa ser dividido de forma igualitária entre todos os sites criados dentro desse plano. Vou te dar um exemplo para ficar claro. Se eu contratar o plano iniciante e criar somente um único site dentro desse plano todo, eu tenho disponível para mim, não que eu vá alcançar, tá? Eu tenho disponível para mim 10 GB de armazenamento. Ou seja, todo esse armazenamento é destinado para apenas um único site. Agora, se eu tenho 5 sites, eu tenho 2 GB de armazenamento para cada site. Por quê? Eu tenho que dividir de forma igualitária o quantitativo de armazenamento para todos os sites. Então grava isso. Você vai dividir o quantitativo de sites pelo quantitativo de armazenamento. E com isso você vai decifrar quantos sites você pode criar dentro daquela hospedagem. Isso vai servir muito bem para quando a gente for analisar a HostGator. Já aqui na HostGator, e aqui eu quero que tu pegue aquele exemplo que a gente fez lá na Bluehost, porque olha só o que a HostGator fez. No plano P, a gente tem 100 GB de armazenamento NVMe. Isso aqui é uma coisa muito desproporcional, não sei nem por que a HostGator fez isso aqui. 100 GB para um site, cara, é muita coisa para pouco conteúdo. E ainda mais NVMe, ou seja, é uma tecnologia ultra rápida para rodar apenas um único site. Ficou meio que desproporcional isso aqui. Tá? Sinto dizer, parece ser bom, mas sabe o que é bom demais? Sabe aquela coisa que se ficar melhor, piora? Então, 100 GB para um site, cara, tu vai usar 2 no máximo, entendeu? Enfim, no plano P, a gente tem 100 GB para apenas um único site. No plano M, a gente tem, e aqui sim que vem a sacada, ele coloca que a gente tem a possibilidade de criar mais de 60 sites, desde que o quantitativo de sites consiga ser distribuído de forma igualitária entre o quantitativo de armazenamento. No final das contas, você tem aqui, na teoria, a possibilidade de criar até 100 sites, desde que cada site comporte 1 GB de memória, o que é bem normal dentro de hospedagem de sites, tá bom? Então vamos colocar aqui no plano M que você pode criar até 100 sites. E já no plano Turbo, que é o topo de linha, a gente pode criar até 150 sites. Um site para 100 GB, 100 sites para 100 GB e 150 sites para 150 GB. E olha só, esse ultra potente aqui é como se fosse redundância e pleonasmo. Isso aqui, pessoal, o NVMe, ele já é ultra rápido, tá? Eu não tô desmerecendo a HostGator. A HostGator é muito boa no quesito de hospedagem de site. Entretanto, é importante frisar. O NVMe já é a última tecnologia de armazenamento. Ultra rápido, ultra potente, ultra sei lá o que eles colocaram aqui. É só encheção de linguiça, tá? Não se apeguem a essas palavrinhas assim soltas. Já que na Hosting, plano single
excluído. Sobra então o plano Premium Business e o Cloud Startup. Vamos lá. Dentro da hospedagem hosting, a gente tem 20 GB de armazenamento na tecnologia SSD. Para quem não sabe, essa é a segunda tecnologia de armazenamento, uma tecnologia inferior à NVMe que a gente presenciou na Bluehost e também na HostGator. E detalhe que eu acabei esquecendo de te falar, são 20 GB para a criação de até 3 sites. Já no plano Business, a gente tem a possibilidade de ter 50 GB de armazenamento NVMe. E como eu te falei, a hosting vai usar a terminologia mais rápido do mundo. E de fato, é a mais rápida do mundo mesmo. Assim como a HostGator falou que é super potente, ultra potente lá, também tá certo, tá? Então são 50 GB de armazenamento para a criação de 50 sites. Perceba aqui de novo aquela lógica de 1 GB para cada site aparecendo. No Cloud Startup, a mesma coisa. 100 sites para 100 GB de armazenamento e aqui NVMe. Então o único plano que se alterou aqui a tecnologia foi o plano Premium, que é a tecnologia SSD, a segunda tecnologia inferior à NVMe. Chegando aqui no plano iniciante, a gente tem a possibilidade de criar 10 GB de armazenamento. No plano intermediário, 20 GB. E olha só, aqui de novo, assim como a HostGator brincou aqui com as palavras, a SiteGround também fez isso. Ela colocou que a gente tem a possibilidade de criar sites ilimitados, desde que esses sites não ultrapassem o dispositivo de armazenamento de 20 GB. Ou seja, na teoria, a gente tem 20 sites para 20 GB, assim como aqui no plano topo de linha. 40 sites para 40 GB, sempre acompanhando e tendo a ideia de que na teoria é 1 GB para cada site criado. Tássio não mostrou a tecnologia desempenhada para a função. De fato, não mostrou, mas lá embaixo, lá nas configurações técnicas aqui da SiteGround, vai mostrar que todos os planos utilizam a tecnologia do SSD, que é a segunda geração de armazenamento. Ou seja, é um pouco a menos do que na HostGator e também na Bluehost. Beleza, vencemos isso aqui. Você entendeu que o quantitativo de site está diretamente ligado com o quantitativo de armazenamento. O terceiro item que a gente vai estar analisando aqui é um item muito importante e que eu não sabia. Quantitativo de visitas mensais aceitas nas hospedagens de site. Quando eu comecei, eu achava que o tráfego do mundo inteiro, se quisesse ir para o meu site, ele poderia ir, porque não existia um limite. Cada plano delimita quantos acessos você pode ter dentro do teu site. E é isso que a gente vai estar vendo agora, começando pela nossa querida Bluehost. Na Bluehost, para o plano iniciante, a gente tem a possibilidade de até 40 mil visitas mensais. No plano de negócios, a gente tem a possibilidade de até 200 mil visitas mensais. Isso aqui é visita pra caramba, hein? No plano topo de linha, a gente tem acesso de até 400 mil visitas mensais. Vamos agora para a nossa querida HostGator. No plano P, a gente tem acesso a até 80 mil visitas mensais. Cara, eu não entendi o que a HostGator quis fazer. Pelo que eu tô entendendo, o plano P, te dando esse spoiler aqui, ele tá muito desproporcional, assim, para apenas um único site. 80 mil visitas mensais. Eu não tô reclamando, né, mas tá bem desproporcional. No plano M, a gente tem acesso a até 120 mil visitas mensais. Já no plano Turbo, a gente tem acesso a até 400 mil visitas mensais. Na Hosting, a gente tem aqui o nosso querido plano Premium Business e Cloud Startup. Para a gente ter acesso ao que a gente está buscando, a gente vem aqui abaixo, ó, veja todos os recursos. E aqui abaixo, ó, cada coluna representa um plano, assim como a gente estava vendo antes. E a gente vai procurar, óbvio, vem aqui em informações técnicas, clica em mais e pronto, a gente já chega aonde a gente quer, ó, visitas mensais. No plano Premium, a gente tem direito a até 25 mil visitas mensais. No plano Business, 100 mil. No plano Cloud Startup, 200 mil visitas. Então, 25, 100, 200. Na SiteGround, a gente tem direito a até 10 mil visitas no plano iniciante. No plano intermediário, 100 mil. E no plano topo de linha, 400 mil. Então, esse foi o resultado. Bluehost, HostGator, Hosting e SiteGround. O próximo item que a gente vai estar vendo aqui, nada mais, nada menos do que backups. Para quem não sabe, existem dois tipos de backup. Um é o semanal e o outro é o diário. E também existe um backup por demanda. O ideal é que a gente encontre aqui o backup diário. Isso porque ele vai conseguir salvar as suas informações, ainda que você edite todos os dias. Dentro da Bluehost, a informação de backups não está especificada. Entretanto, a Bluehost oferece um backup diário, se você vir aqui mais abaixo, tá? Como você pode ver, existe uma opção específica aqui, ó. Os backups automáticos estão incluídos e qual a facilidade para restaurar o meu site. A Bluehost oferece backups automáticos
diário. Na HostGator, se a gente vir aqui abaixo, então encontramos que o backup também é diário. E se o plano P já tem um backup diário, então significa que o plano M e o plano Turbo também tem backups diários. Já que nos planos da hosting, vamos vir aqui abaixo e olha só que interessante, para você saber se o backup vem no plano Premium, você precisa olhar para o plano Single. Então aqui, ó, o plano Single diz que o backup automático é semanal. Entretanto, se você vir aqui para o plano Business e o plano Cloud Startup, ele deixa claro que o backup já é diário e sob demanda, o que ajuda a ter mais segurança nesses dados que você está guardando dentro da hosting. Já na SiteGround, se a gente vir aqui abaixo em recursos de hospedagem, diz que o backup é realizado diariamente. E dentro da SiteGround, o grande diferencial dela é que ela deixa salvo esse backup por 30 dias. Após 30 dias, se você não utilizar esse backup que você acabou de salvar, a SiteGround entende que ele não é mais útil para ti. E o que acontece? Ela acaba excluindo esse último backup que tu fez e não precisou para dar espaço para um outro que possivelmente você possa vir a querer. Próximo ponto. Esse aqui com certeza vai ser um ponto muito importante. CDN grátis ou pago. CDN nada mais seria do que a distribuição do teu site para todos os servidores da tua hospedagem. Se a tua hospedagem tiver 7 data centers, o CDN vai fazer com que o teu mesmo site tenha uma cópia em cada data center desse. Data center, para quem não sabe, é um prédio onde fica alocado todas as informações. Isso ajuda para reduzir o tempo de abertura do teu site para o teu usuário. Por exemplo, se você é um afiliado e roda tráfego para a gringa, automaticamente você precisa ter um data center lá na gringa, porque isso vai facilitar a abertura do teu site. É muito importante que o teu plano forneça. Agora, é muito importante que, além de fornecer, ele seja gratuito. Então, vamos ver quem fornece isso aqui de maneira paga e quem fornece isso aqui de maneira gratuita. Na Bluehost, a gente já se depara aqui em sites e hospedagens que o CDN ele é gratuito em todos os planos. Na HostGator, o plano P, vamos ver aqui se tem essa informação, ó, mais velocidade com CDN gratuito. Então, se no plano P a gente já tem um CDN gratuito, então no plano M e também no plano Turbo, isso já está acontecendo. Já que na Host não tem disponível o CDN gratuito no teu plano Premium, tá bom? Só vai ter disponibilidade do CDN no plano Business e também no plano Cloud Startup. Quanto é que custa esse CDN? Não tem informado aqui no site da Hosting, mas é algo em torno de 45 a 69 reais. Já na SiteGround, a gente já tem a informação de que o CDN ele é gratuito em todos os planos com apenas um único clique. Esse aqui é o nosso último tópico antes da gente vir para o nosso veredito final de qual de fato é a melhor hospedagem de sites WordPress. Aqui a gente vai estar vendo bônus, suporte, preço, renovação. Cara, se até aqui tu só tem assistido esse vídeo, nesse momento eu vou pedir que tu pegue papel e caneta, porque se tu anota, tu aprende. Então pega papel e caneta, porque aqui tem muita informação valiosa, isso aqui que vai mudar o teu jogo para escolher uma hospedagem decente para o teu site. Vamos começar por bônus aqui. Quando eu falo bônus, são coisas grátis que você vai ganhar somente por contratar a tua hospedagem. Existem bônus que são básicos e essenciais para te contratar qualquer hospedagem. Se essa hospedagem não fornece isso, foge, porque se ela não dá o mínimo, então pronto, não funciona. Que é o quê? Domínio gratuito, SSL gratuito e também, se possível, um uptime de 99,9%. Uptime é o tempo que o teu site passa no ar, ou seja, a hospedagem cumprindo o papel dela de fornecer o teu site para a internet. Na Bluehost, a gente já pode ver aqui que a gente tem uma garantia de 30 dias, o SLA, disponibilidade de 99,99%. Isso aqui é o uptime que eu falei para ti. Inclusive, pessoal, é muito importante frisar que não existe 100% de uptime, tá? Nenhuma hospedagem fornece isso. Garantia de 30 dias também está garantida em todos os planos. Domínio grátis no primeiro ano. Vai lembrar que o domínio sempre vai ser gratuito no primeiro ano. Nos demais, você já vai precisar pagar. Ferramentas gratuitas de migração. Isso aqui é um ponto muito importante, cara. Se você está saindo de uma outra hospedagem, migrar o teu site precisa ser de graça. Além disso, a gente vai ter o CDN, mas isso aqui a gente já falou. Se a gente vir aqui na seção de segurança, a gente encontra esse SSL gratuito. Isso nada mais seria do que se eu vir aqui nesses dois pontinhos,
E aqui o Google mostra que a nossa conexão ela é segura. Isso é o SSL trabalhando por trás de todo o site, ou seja, é um protocolo de segurança para mostrar para o Google que o teu site é seguro, assim o Google te recomenda mais vezes. Na HostGator, você tem a migração gratuita, de acordo com a hosting, você tem o suporte 24 horas, mas isso a gente vai ver mais para frente, você tem 30 dias para pedir reembolso, e além disso, ao que tudo indica, você também tem acesso a domínio e SSL totalmente gratuito. Inclusive você pode ver aqui, ó, SSL grátis para todos os sites. Só que o detalhe aqui do teu domínio, enquanto na Bluehost você escolhe o domínio que você quiser, aqui dentro da HostGator ela especifica qual domínio você pode contratar. No plano P, você só pode contratar domínio com terminação .com. No plano M, você pode contratar domínios com terminação .com.br. E já no plano Turbo, aí sim ela libera, inclusive, até 2 domínios gratuitos no primeiro ano. Na hosting, a gente vai ter 3 meses gratuitos. Além disso, a gente também vai ter domínio e SSL, ó, domínio grátis, e aqui a hosting não delimita qual você deve ou não contratar. Além disso, a gente também vai ter SSL gratuito e também vai ter um suporte 24 horas. Ou seja, tudo que as outras hospedagens têm, essa aqui também tem. Vamos agora para a SiteGround. A gente percebe que a instalação é automática do WordPress, isso é muito importante. A migração é automatizada e gratuita também, assim como em todas as demais. A gente tem atualizações totalmente gerenciadas. A gente tem o domínio gratuito, o SSL gratuito, o e-mail gratuito, migrador de e-mail gratuito, bancos de dados ilimitados, CDN gratuito, isso a gente já falou. Tudo que tem nos demais, aqui a gente também vai ter. Inclusive a garantia de reembolso de até 30 dias. Vamos lá falar de suporte. E em suporte eu não vou nem precisar olhar lá, porque todas vendem a mesma história. É um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Sempre tem alguém lá para te atender. Mas o que acontece, eu venho percebendo nesse movimento de hospedagem de site, é que cada vez mais eles estão implementando para fazer o atendimento ao cliente, aquele atendimento mais inicial. Entretanto, esses atendimentos têm feito com que hospedagens de site caiam de rendimento, principalmente lá no Reclame Aqui. A hosting é uma dessas hospedagens, assim como a HostGator. Ambas demoram demais para dar o suporte. Às vezes o suporte é robotizado e muitas das vezes não consegue auxiliar a pessoa que principalmente está iniciando. No quesito de suporte, você pode procurar no Reclame Aqui. Isso vai te ajudar bastante. Mas o que eu tenho para te fornecer aqui nesse vídeo é o seguinte: suporte, a Bluehost e a SiteGround são as hospedagens que têm menos índice ou quase nenhum de reclamações lá no site Reclame Aqui, que é um site muito famoso, onde diversas pessoas vão reclamar e também elogiar, se for do seu agrado. Então, Bluehost e SiteGround, sem sombra de dúvidas, tem o melhor suporte. E aqui, uma observação, acima da Bluehost, a SiteGround. Isso se dá porque ela tem um atendimento muito mais especializado, até porque a gente vai ver o preço e ela é um pouquinho mais alta, então ela, de fato, trabalha com pessoas realmente qualificadas. E, além disso, ela tem um atendimento muito mais 1 a 1, inclusive até por telefone, para te ter uma noção de como eles conseguem te ajudar. Vencida essa ideia, vamos ver sobre preços e renovação. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui para ti, principalmente se tu estiver iniciando, para quem me acompanha aqui já sabe o que eu vou falar. Preço de aquisição não é o mesmo preço de renovação. Sempre que você entrar em uma hospedagem pela primeira vez, você vai pagar muito mais barato do que quando você for renovar. O que acontece é que você precisa estar preparado para essa renovação, porque muitas das vezes, eu não vou falar todas, mas muitas delas, tipo 90%, a renovação acontece em 100% do valor que você pagou para entrar. Ou seja, se você pagou 200 para entrar, a renovação vai acontecer por volta de 400. Isso é um exemplo hipotético, até porque a hospedagem de site é um pouquinho mais cara. Então vamos lá, eu vou simular para ti a contratação dos planos que mais fazem sentido para que tu tenha uma noção. A primeira coisa que tu precisa ver é que a Bluehost ela está trabalhando em dólar. A HostGator e a hosting trabalham com real. E a SiteGround também trabalham em dólar. Não é porque a HostGator e a hosting estão trabalhando em reais que elas são mais baratas. Presta atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que tu precisa ver quando for contratar uma hospedagem é ver o período que você vai passar dentro daquela hospedagem. E o período normalmente se dá em mensal, anual, bianual e plurianual. Ou seja, 3 ou mais anos. A Bluehost você pode contratar por até
36 meses, ou seja, 3 anos, em todos os planos, tá? Se você estiver iniciando, é óbvio que tu não vai contratar um plano topo de linha, a não ser que tu esteja iniciando um novo negócio, você já tem um que tá te rendendo muita grana, aí você já começa com tudo do bom e do melhor. Então quem tá iniciando, começa pelo começo. Então na Bluehost, se você estiver pretendendo contratar, iniciante e negócios são os dois planos que você de fato deve entrar de cabeça. Se você estiver trabalhando com venda de sites, aí o plano de negócios aqui de fato é o mais recomendado, porque você pode criar até 50 sites tendo 50 gigas e também 200 mil de visitas mensais por mês. Ou seja, não vai ter gargalo, não vai ter lentidão, não vai ter nada, tá bom? O que tu tem que entender aqui agora sobre pagamento. Eu pago $3,99 por mês por um prazo de 36 meses. Hospedagem de sites não te cobra acima de 12 parcelas, porque você vai pagar no cartão de crédito. E cartão de crédito só se parcela em até 12 vezes. Ou seja, para a gente saber do valor real da nossa parcela, a gente precisa fazer a seguinte conta. Você vai pegar esse valor da tua parcela e vai multiplicar pelo valor do período que tu vai passar. Ou vice-versa, tá? Dá no mesmo. 36, que é o valor do nosso período dentro dessa hospedagem, vezes o valor da parcela, que é R$3,99. E isso aqui vai totalizar $143,64. Valor da parcela real. Por que o valor da parcela não é esse? Porque a gente precisa pegar o valor total e dividir pelo máximo de parcelas aceitas dentro do cartão de crédito. E quanto é? Óbvio que são 12 parcelas. Então, ó, $143,64 dividido por 12, a gente tem parcelas de $11,97. Eu sei que você deve estar se perguntando assim, tá, se eu vou pagar 12 meses, mas o meu plano é de 36 meses. Eu pago 12 e uso 12, eu pago 12 e uso 36. Calma, a gente está pagando um plano de 36 meses. Só que ao invés da gente pagar 36 parcelas, a gente só paga 12. Os outros 24 meses que ficaram restante aí do nosso plano, a gente vai utilizar sem pagar. Até porque a gente já enxugou, comprimiu as parcelas e pagou no primeiro ano. Nos anos subsequentes, pronto, está quitado a dívida. Então o valor de parcela no final das contas é de $11,97. E agora vem o bicho, né? Valor de renovação e valor da parcela de renovação. Vamos lá. Aqui abaixo, ó, perceba que o $3,99 está em negrito bonitão, né? Beleza. Aqui abaixo, ó, tem um prazo de renovação. Ó. Você vai pagar $9,99. Isso aqui vai ser por 36 meses também, porque sempre que a renovação acontece, ela acontece por igual período anterior. Então a gente precisa fazer esse cálculo rápido aqui, ó. Vamos lá. 36 vezes o valor de renovação, que agora é $9,99. Isso aqui vai totalizar $359,64. Valor da parcela de renovação. A gente pega esse valor total e divide por 12 e o valor da nossa parcela sai de R$11,97 para R$29,97. Na HostGator a gente passa 36 meses, ou seja, 3 anos, paga R$356,04 para entrar e na renovação R$960,84. Na hosting, a gente paga para entrar R$479,52. Vai lembrar que aqui a gente tem 12 meses a mais. E a renovação acontece por R$1.871,52. Na SiteGround, a gente passa um período de 12 meses, ou seja, um ano, paga $35,88 para entrar. Na renovação, a gente paga $215,88. Eu acabei invertendo aqui, mas você entendeu o valor. E aqui vem outra sacada, outro macete, que se você quiser anotar também é muito importante. Passe o máximo de tempo que você conseguir pagar dentro de uma hospedagem. Por que isso? Porque quanto mais tempo você passar, mais barata essa hospedagem vai ficar. Quanto menos tempo você passar, mais cara ela fica. Mas afinal, baseando-se em tudo isso, qual que é a melhor hospedagem de site voltado para a criação de sites com WordPress em 2025? E a ordem que ficou, de acordo com tudo que a gente viu, é exatamente essa que está aparecendo aí para ti. Em primeiro lugar, ficou a SiteGround. E antes que tu caia para trás, calma, tem uma explicação por trás disso aqui. A SiteGround é uma empresa extremamente elitizada. E quando eu falo elitizada, significa dizer que ela trabalha com grandes marcas, ou seja, grandes empresas. Para você ter uma ideia, o data center de todas as outras empresas tem um lugar físico ali onde as pessoas compram e constroem e tá tudo certo. A SiteGround, o data center dessa criança na Google Cloud, ou seja, o mesmo data center da empresa Google é o data center
da empresa, SiteGround. E é exatamente por isso que os seus serviços são tão caros comparados, né, aos outros que vimos aqui. Entretanto, tudo tem uma razão. A explicação por trás da SiteGround ter o preço que ela tem, pelo período que ela tem, significa dizer que a excelência entregada por essa hospedagem de site é surreal. O suporte é por telefone, ou seja, você liga para as pessoas e as pessoas te atendem para resolver os seus problemas relacionados à criação de site. Então isso é um ponto muito fora da curva relacionado à hospedagem de site, principalmente sites WordPress. Então, se você é uma empresa, se você tem um negócio e já está extremamente grande, alavancado, já está realmente faturando com ele, você não pode pecar na segurança do teu site, você não pode pecar na velocidade do teu site, você não pode pecar na estrutura digital. Então, a SiteGround, com toda certeza, baseando-se em tudo que a gente viu aqui, é a melhor hospedagem de site. E óbvio, eu tô falando, é a melhor hospedagem de site para elite, para quem quer realmente fazer uma empresa dar certo, ter ali escala, alavancar o negócio. Então, eu acho que ficou claro mais ou menos o porquê que eu coloquei a SiteGround em primeiro lugar como a melhor hospedagem de site, principalmente nos dias atuais. Ela é sensacional e extremamente forte. E um exemplo disso é o Data Center, que é junto da Google. Em segundo lugar ficou a Bluehost. E por que ela ficou? Aqui a gente já está entrando no campo de custo-benefício, tá? A Bluehost é uma hospedagem que pouca gente fala, principalmente com a crescente, seja da Hosting ou da HostGator. E o que eu percebi é que a Bluehost entrega muito mais por muito menos. Por exemplo, a gente tem, se você ver aqui na Bluehost, a possibilidade de criação de 10 sites, 50 sites e 100 sites. Todo o armazenamento dessa hospedagem é em NVMe. Além disso, pessoal, se a gente for olhar em quantitativo de visitas, a gente tem 40 mil visitas mensais em um plano iniciante. É muito difícil bater essa meta. Mas se você bater, a segunda meta é de 200 mil. E se você bater de 200, cara, dobra no terceiro, que é o plano topo de linha de 400 mil. Então, se a gente levar ao pé da letra o custo-benefício dessa hospedagem, a gente entende o que eu estou querendo dizer. O backup é diário, CDN é gratuito, então não importa se você quer rodar tráfego no Brasil, se você quer rodar tráfego em Portugal, se você quer rodar tráfego nos Estados Unidos, não importa onde, o seu site vai abrir de forma mais rápida possível através do CDN. E além disso, você tem acesso a suporte por telefone, um suporte 24 horas por dia e extremamente profissional. E quando eu falo profissional, estou falando que as pessoas te atendem, não é um negócio robotizado como acontece em outras hospedagens, como por exemplo a HostGator e a Host. Inclusive, esse é um dos pontos que eles colocam em uma posição inferior à Bluehost. A Bluehost, embora ela tenha um valor mais elevado, inclusive pelo fato da moeda, né, que eles vendem os serviços ser o dólar, ainda assim vale muito a pena. E quando a gente fala em custo-benefício, a gente não está buscando mais barato e também não está buscando mais caro. É aquele que equilibra o custo e um benefício. É aquele que vai te entregar exatamente aquilo que tu precisa. E os planos iniciais, principalmente da Bluehost, são os planos que dão um show de tecnologia e um show também de armazenamento, de quantidade de coisas. Seja de quantidade de site, quantidade de visita e quantidade também de armazenamento propriamente dito, além da tecnologia ser NVMe. Aqui você vai ganhar o domínio, o SSL, um uptime de 99,9%. Você vai ter o SSL, você vai ter um serviço de migração gratuita do teu site se tiver em outra empresa e em outra hospedagem. Enfim, todos esses benefícios acabam fazendo com que a Bluehost seja uma hospedagem que está extremamente valiosa nos dias atuais, principalmente com a crescente de seus concorrentes. Quando uma empresa cresce muito, ela acha que ela pode cobrar o que ela quiser. E por isso que eu sempre falo, a concorrência é o melhor amigo do consumidor. Enquanto as elites, digamos assim, brigam lá pelo topo, muitas hospedagens vêm atrás entregando muito por menos. E a Bluehost é uma dessas hospedagens. Em terceiro lugar, tem a Hosting. E por último, a HostGator. Essas aqui são irmãs, ou melhor, primas que sempre brigam. Sempre que você pensa na Hosting, você tenta comparar ela com a HostGator. E qual que é a grande diferença e o que coloca a Hosting acima da HostGator? Só tem um ponto que deixa a desejar na HostGator, que é o período. Enquanto a HostGator passa 36 meses dentro do plano, o máximo de tempo, a Hosting consegue operar em 48 meses. Algumas pessoas dizem que a HostGator é mais barata do que a Hosting. E no final, isso não acontece. Porque se você pegar os 12 meses a mais que você vai passar na Hosting e comparar com a HostGator, você vai ver que vai estar pagando alguns reais a mais. Resumindo a ópera, a primeira hospedagem que eu mais indico, principalmente se você é uma empresa e quer elitizar o teu processo tecnológico, SiteGround. Isso dá porque a empresa está no data center da Google Cloud. Então, isso já fala por si só. Segunda empresa que eu super indico e que vem crescendo, inclusive deixando as concorrentes no chinelo, é a Bluehost. Eu normalmente não gosto de ficar falando de hospedagens novas que vêm surgindo, isso se dá porque
Hospedagens novas tendem a trazer um negócio muito mirabolante e às vezes eu nem sei se funciona, mas a Bluehost já tem provado que ela tem mercado e principalmente tecnologia. Por isso que ela está em segundo lugar. Terceira hospedagem que mais vale a pena aqui no final das contas é a hosting. Isso se dá pelo período que você passa dentro dela, 48 meses. E aí lembra o que eu te falei, quanto mais tempo você passar, mais barato o teu serviço fica. E por fim, mas não menos importante, a HostGator, e aqui o que deixa ela nessa colocação, assim como a hosting também abaixo das demais, é o suporte, e a HostGator, por estar em última, é o seu período, que só é de 36 meses. Resumindo isso aqui, essa é a ordem que eu escolheria caso tivesse grana. Se eu tivesse grana realmente, SiteGround. Se eu estou buscando algo mais custo-benefício, Bluehost. Quero custo-benefício, mas não tenho muita grana, Hosting. E por fim, mas não menos importante, HostGator, caso seja a tua preferência. A Host também vai ter o HPenio, que é um painel administrativo próprio que super ajuda quem está iniciando. A HostGator utiliza o cPenio, que é um painel mais universal e que eu particularmente não gosto, mas isso é de preferência, não significa que você também não vai se adaptar. É só uma coisa que me fez sair dela e que eu prefiro a Hosting atualmente. Cara, isso aqui é a aula mais completa que tu vai ver aqui no YouTube relacionada à hospedagem de site. Eu poderia muito bem cobrar uma monitoria, uma assessoria, sei lá, cobrar algo para te entregar isso. Mas eu sei que quando se começa, isso aqui é um dos empecilhos maiores. Saber quais ferramentas contratar. E, enfim, eu acho que todo mundo tem uma razão de estar fazendo o que faz. E talvez essa seja a minha. Facilitar a vida de quem eu nem conheço por, sei lá, por achar que todo mundo tem uma oportunidade ou tem o direito de ter uma oportunidade, assim como eu tive também. Link de todas as hospedagens vão estar aqui na descrição. É muito importante frisar que contratando pelo link aqui da descrição você ajuda o canal a crescer e a postar mais conteúdos como esse. Mas se não quiser também, tá tudo certo, tá? Ninguém é obrigado a nada. Basta que você vá no Google, procure suas fontes e faça aquilo que você achar melhor. Desde que você esteja feliz, pra mim tá tudo certo. Se ficou alguma dúvida, é muito importante que você deixe aqui abaixo. É um vídeo longo, é um vídeo exaustivo, mas que com certeza deve gerar muitas dúvidas, assim como eu tirei também muitas dúvidas. Deixa nos comentários, que é muito importante para a gente conseguir entender aonde devemos melhorar. E além disso, é óbvio, se gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder absolutamente mais nada que eu soltar por aqui. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Fica bem com Deus, abração, fui!